abrir a palavra em Daniel 3:12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, ó rei Nabucodonosor, se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de deuses. Amém? Diga assim para o teu irmão: o 4º homem, lá da fornalha, está aqui. E nessa noite, ele vai fazer na tua vida algo tremendo. Ele vai te livrar nessa noite, te trazer são e salvo, curado, para servi-lo. Quando eu digo são e salvo, curado, não estou dizendo de corpo. Sim, de corpo também, mas de alma. A alma do homem doente é bem pior do que um corpo. Um corpo doente ainda há uns recursos, mas a alma doente é o pior. Amém? Nós vemos aqui 4 jovens que
judeus que foram levados para a Babilônia. Esses jovens, eles vieram com uma fé, uma vida com Deus. Eram jovens corajosos. Nabucodonosor mandou levantar uma estátua de ouro. Imagina essas estátuas de Cristo enorme que tem lá do Rio de Janeiro, ela é enorme, né? Levantada para todo o reino se prostrar e adorar. De ouro. E mandou chamar todos. Estava lá todo o povo. E os 3 jovens não se dobraram. E isso incomodou aqueles homens. Porque o rei tinha baixado um decreto. Aquele que não se dobrar, imediatamente vai ser lançado na fornalha de fogo. Mas aqueles homens de fé, você vê que a fé, ela move em nós uma coragem. A fé, quem tem fé, ele tem atitude, ele tem força, ele age, sem temer. E eles, mediante todo aquele povo, aqueles conselheiros do rei, diante do rei, não se dobraram. Ficaram de pé. E vieram lá aqueles homens, os caldeus, e acusaram os judeus que não se dobraram. Há 2 tipos de homem. É uma palavra que o bispo gosta de falar. Aqueles que se dobram e aqueles que se mantêm de pé na guerra, no fogo. Eles mantiveram de pé. Interessante que eles foram intimidados, tentaram, né? Se você não dobrar, imediatamente serão lançados na fornalha. Mas eles não temeram. Porque o homem de fé é um homem de coragem. O homem de fé é um homem de força. É um homem firme, inabalável. Que não tem circunstâncias, não tem tribulação, nada. Não tem notícia, não tem imposição de reis que o faz dobrar. Esse é um homem de fé. E quando eu digo homem de fé, é um homem que vive com Deus. Um homem que tem vida com Deus. Que conhece na intimidade o grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O poderoso, o Criador, aquele que governa sobre tudo e todos nessa terra. É aquele homem que não se assusta, não teme. Por exemplo, nesse momento, eles poderiam ficar temerosos. O rei mandou chamá-los e diz: olha, fiquei sabendo que vocês não se dobraram a estátua de ouro que eu construí para ser dobrada. Vocês se dobrarem e adorar. Não dobramos. Agora, fiquem agora, ele diz assim: estais disposto, fica aí. Quando ouvirdes o som da trombeta, pífaro, cítara, harpa, saltério, gaita, bem alta, hein? Vocês, se não se dobrarem, serão imediatamente lançados na fornalha. Se, há sempre o se não fizer, se não reconhecer, se não se dobrar. E eles responderam: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar das suas mãos, ó rei.
Mas se não, fica sabendo que nós não dobraremos mediante a sua imposição. Quantos homens de fé, mediante uma imposição de uma autoridade acima, se dobram? Nós somos provados a cada dia. Nós somos provados por Deus. Interessante que a intenção do rei era matá-los, jogar na fornalha e serem queimados. Mas eles não sabiam, o que o rei não sabia, é que Deus usa o fogo para promover, para purificar, para exaltar. Se você acompanhar aí, olha aí. Veja bem, no versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo dos homens. Como nós lemos, foram lançados na fornalha, e imediatamente o rei se levantou e disse aos conselheiros: olha, não foram 3 homens atados, amarrados, que foram lançados na fornalha? E por que agora eu vejo o quarto? E diz, e o quarto, ele tem aspecto semelhante a filho de um Deus. Oh, glória! Jesus estava lá. Jesus está aqui. Quando nós passamos por fogo, quando nós somos provados por Deus, é para crescermos. Você vai ver que aqui olha, versículo 30. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Passaram pelo fogo. E no momento, eles não choraram, não temeram. E desafiaram: rei, nós não servimos a Deus pelo que Deus pode fazer por nós. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Ele pode livrar. Mas se não, nós não dobraremos. Quer dizer, homens de coragem, de fé, de enfrentar momentos que muitos temem a morte. Nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nada poderá. Nem angústia, nem tristeza alguma poderá nos apartar do amor de Deus. Essa é a fé que Deus quer nos levar a viver. Nada pode te intimidar, nada pode temer. A morte não nos intimida. Porque Paulo diz assim: para mim, o morrer é lucro. Ele vive, mas se ele morresse, para a glória do Senhor, é lucro. Paulo dizia, morrer é lucro para mim. Porque ele sabia para onde ele ia. Ele sabia o que esperava. Ele sabia o que, pelo qual ele tem vivido. Qual era a vida pela qual ele vivia. E o que Deus quer nos ensinar é a certeza e a segurança da eternidade, não dessa terra. Viver, nós vivemos, mas a certeza da eternidade é que nos leva à firmeza de fé e a não se dobrar. Interessante que nem só isso aconteceu. O quarto homem, diz a palavra, olha aí comigo, 25. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Amados, passeando, tranquilos, alegres.
porque grande é o nosso Deus. Quando Deus permite provação em nossa vida, não é para nos destruir, nem para nos atribular, porque é na provação, é na grande provação que nós podemos ver a presença do Deus que cuida de nós, que nos ajuda, do Deus que nos leva a viver. Todos que servem a Deus passam por provas e passam pelo fogo. Se você quer ser promovido, saiba que passando pelo fogo é que Deus te leva à promoção. Porque é lá no fogo que o Senhor prova o nosso verdadeiro amor. Há pessoas que amam a Deus, mas Deus não fez. Pessoas que perdeu um ente querido, já não quero mais Deus. Então não era fé nem amor a Deus, era interesse. Eles eram jovens, honrados, que não só foram promovidos, mas eles levaram, através da vida deles, quem é esse? Quem é o Deus que pode te livrar? E de repente, no versículo 26, acha aí, ele disse assim: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, diga comigo, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Olha, Nabucodonosor reconheceu o Deus Altíssimo pela atitude. O que Deus espera de nós é quando passarmos pelo fogo, se a nossa vida vai fazer reconhecimento, trazer o reconhecimento de quem é o Senhor, de quem é o nosso Deus, Deus Altíssimo. O que Deus espera de nós, amados, é isso, que a nossa vida possa retratar ao mundo quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Mesmo que eu andar no vale da sombra da morte, não temerei. Diga, eu não temo mal algum. Nós não tememos, porque o Espírito de Deus habita em nós. Ele é conosco para nos livrar. E através do fogo é que nós somos promovidos. Aqui nós lemos que eles ocupavam um cargo alto lá no reino, nas províncias. E após isso, nós vimos que Deus promoveu. Através de Nabucodonosor, eles foram promovidos no reino. E todos reconheceram que ele servia ao Deus Altíssimo. Tanto que ele disse assim, Nabucodonosor. Vamos ler comigo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há outro, diga, vamos ler junto. Não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Oh, glórias! Esse é o nosso Deus. E aquele
quarto homem que estava lá, que está aqui agora, vai te livrar, vai quebrar as cadeias, vai te fazer aquilo que Ele espera que façamos nós. Ele vai te libertar, amados. No momento que nós passamos no fogo, nós passamos com o consolo do Espírito, com a força, com a alegria. Não há dor, não há nada na face da terra que nós passamos através do nosso corpo que nos roube a alegria e a certeza do Deus no qual servimos. Esse é o nosso Deus, que Ele está conosco. É nos momentos do fogo que nós crescemos. É quando nós somos lançados no fogo. Há muitos que não assumem o chamado com medo do fogo. Não é? Conheço muitas pessoas. Não assumem o chamado porque tem medo do fogo. Mas fique tranquilo que o Senhor nos livra da fornalha ardente. E aqueles homens que chegaram próximo para lançar foram mortos. Aleluia! Aqueles homens que lançaram e todos aqueles que lançar contra nós e nos jogar, tentar jogar na fornalha, serão mortos. Aleluia! Os teus inimigos estão debaixo dos seus pés. Serão mortos. Porque o quarto homem anda com o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o nosso amparo, a nossa fortaleza, é o nosso sustento. É Ele que dá força, é Ele que dá vigor, é Ele que dá alegria, é Ele que nos faz andar altaneiramente. É Ele que destrói as forças ocultas que intentarem contra nós. Por isso nós estamos alegres, porque temos um Deus. Por que muitos homens incomodam e o inimigo avança contra nós e o fogo, muitas vezes, que não nos queima, para nos paralisar? Todas as tribulações, lutas que você possa estar enfrentando, foi para tentar te paralisar, para tentar te fazer desistir. Se você não dobrar, se não, quando você tiver isso, se não, você levanta a mão com toda a força e poder e avança. Porque o homem que esteve na fornalha, ele está conosco para nos livrar. Levanta a tua mão, começa a orar. Corabaixa. Nada que o inimigo tem se levantado para intimidar, para te fazer desanimar, para te colocar como aquele que não tem mais solução, para te fazer aceitar que você fique paralisado. O inimigo não pode nos paralisar. Cantarabaxere core cantarabalás. Oribala surimana cantarabalás. Oh, vai caindo por terra toda força oculta que tenta paralisar o povo de Deus. E aqueles que estão em suas casas, receba aí a força do Espírito de Deus. Que o mesmo homem que está aqui, o Deus de poder, está aí contigo, te visitando, te dando a vitória. E você fica de pé e começa a orar. Levanta a tua voz, amados, e vamos orar. Diga: Deus me ama. Deus cuida de mim. Deus é comigo. E quando eu passo pelo fogo, Ele não pode me queimar. Se passar pelas águas profundas, não poderei afogar, porque Ele é conosco. Ele nos livra, Ele nos dá poder, Ele nos dá força para prosseguir. E desde agora Ele levanta a tua cabeça diante dos inimigos e te faz prevalecer. Oriba shekoralás. Levanta a tua cabeça diante dos inimigos que tentam te paralisar. Oriba lá serebelecore canta. Senhor, eu recebo da fé
desses jovens. Oh, para que a minha atitude nunca possa te envergonhar, mas que eu possa resplandecer a tua glória diante dos homens, para que saibam que eu sirvo um Deus vivo, ressurreto dentre os mortos, um Deus vitorioso, um Deus de glória, e me faz vencedor sobre a terra. Nada pode deter. O meu casamento está no controle, está no domínio do meu Deus, e jamais pode prevalecer o mal contra nós. Os casais, se unem agora. Cantarabaxê, Deus vai dar uma unção. Se você está separado, está distante, Lebrecore cantarabalás, Orabalacore cantarabalás. Deus está desfazendo todas as amarras, todo engano, toda força maligna, todo convencimento do diabo está por terra em nome de Jesus. Oribalaciribicorias, Uriba shekori canta salabalás, Uribalá, não importa, o fogo não pode queimar. Ora canta, o inimigo não pode paralisar. Halabalacore cantarabalás, Halabalacore cantarabalás. Todo pensamento contrário à verdade de Deus cai por terra em nome de Jesus. Oribalacanta cerebelão. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, que eu nem sabia o quanto Ele me amava. Este é o meu Deus. Diga, Ele está comigo em todo tempo, em todo lugar. Oriba shekoralás. Seu Espírito, nada vai me parar. Esse é meu Deus, esse é o meu Deus. Labalassurima na corecanta. Ressuscita-me, Senhor, nessa noite. Ressuscita teu povo. Oricanta labalás. Oh, Deus vai tirando, vai chamando o povo que caiu na fornalha. Oribalás cerebelecore cantas, para glorificar o teu nome sobre a terra, para exaltar a ti como santo e poderoso, o Deus Altíssimo. Labalassuri belacore canta labalás. Oh, ressuscita teu povo, Senhor. Aqueles que estão adormecidos, desperta. Me chama pelo nome, Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Há pessoas que pararam de sonhar. Oh, nessa noite o Espírito de Deus te visita. me toca nesta hora, Me chama para fora, ressuscita-me. Olha, amados, quando nós temos um chamado, é tão importante que muitas vezes os cristãos não percebem como o inimigo tenta distraí-los, tenta nos distrair, ou uma enfermidade, ou algum mal, ou uma prosperidade, ou uma mudança de atitude. Você não tinha casa, passa a ter. O dinheiro vem fácil na tua mão. Alguma coisa. Ou é sofrimento, ou é alegria demais. Para roubar-nos o chamado. Mas Deus jamais desiste de nós. E você não pode desistir do teu chamado. Deus tem um chamado na tua vida tão forte, que muitas vezes, quando Moisés teve o chamado de Deus, ele ficou lá no deserto, aprendendo, para ter experiências com Deus. Muitas vidas têm chamados de Deus, e às vezes se desviam da direção
do caminho que o leva. Mas Deus vai lá, busca e diz: volta, abre os olhos. Deus faz ressurgir dentro dele um amor tão grande por Jesus, tão grande, que ele logo vai enxergar que foi distração do inimigo. Não importa o que o inimigo tenta usar, importa que Deus é maior. Que Deus vai te levar aonde Ele te chamou a ir. Porque Ele é poderoso. Não tem fogo que vai te queimar. Não tem chama 7 vezes maior que vai te afligir. Nada. Levanta a tua mão quem tem chamado e já tinha esquecido. Deus está ressuscitando no teu coração esse chamado. Mas levanta assim, ó. Levanta assim. Oh Senhor, derrama porção do Espírito. Labalassuri canta, reaviva o dom, reaviva a chama do coração. Labalassuri bacorias, oh lababacheco cantarabalás, uribache cantarabalá. Tem pessoas que dizem só milagre, mas eu vou te dizer que essa noite é noite de milagres. E Ele está fazendo um milagre do impossível na tua vida. Era impossível aqueles jovens atados estar ali dentro da chama. Era impossível. Mas o nosso Deus é Deus do impossível. Coloca a mão para cima e começa a declarar a glória do Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nada poderá impedir. Vai caindo por terra agora. Todas barreiras caem por terra. Não tem chama alguma que pode nos tocar. Alabalassuri baracore cantara. A hora que eu falar o teu nome aqui, a glória e a porção do fogo de Deus está caindo sobre ti, te dando a vitória. E você levanta a mão e diga: eu recebo, eu recebo. Amém? Pamela, do Mato Grosso, em nome de Jesus. De Rio Verde, Valteci, Catiúce, Nicole. Em nome de Jesus, vai recebendo aí, amados. De Quirinópolis, Joaquim, Luciana, Cantarabalacori cantas. Eu amarro as obras das trevas, amarro as espíritos de bebidas, toda enfermidade, todo mal. Ivanda, de Orlândia, Mariângela, Roseli, Isabel, Edilson, Sandra, Renato, Juliette, Sebastião, Manuela, Rafael, Lúcia, Cantarabala, Luciano, Flávia Vitória, Cantarabalas, Fernando, João Batista, Paula, e as outras Paulas que tiver, outro nome que tiver aqui, vai recebendo, amados. Nelivane Coribacheco, de Monte Carlos. Luiz Marlon, recebe vida agora, em nome de Jesus. Recebe vida, Luiz, recebe vida, e o Senhor é contigo.
Corabaxeira, eu amarro toda obra de Satanás. Eu amarro todo espírito de enfermidade. Senhor, o Senhor tem portas abertas para emprego, para prosperidade. Em nome de Jesus. Corabaxeira, cantarabalá, sorabalacorias. E você que está aqui nessa noite, você que nos ouve, levanta a tua mão e recebe o teu milagre. Deus está entregando milagre. Em nome de Jesus. Uribala seremene cantarabalás. Uribala-cori cantarabalás. Deus está mudando a sua história. Sabe, tem vidas que viveu uma história enganada pelo diabo. Tem vidas que têm vivido uma história que é mentira. E hoje Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Uma nova história no teu casamento. Que as amarras foram cortadas. Amém? Recebe, amados. Recebe. Eu quero uma nova história, Deus, na minha vida. Você quer receber uma nova história? Levanta a tua mão e começa a orar, amados. Começa a orar, porque Deus está te dando uma nova história. Chega de contemplar. Chega de aceitar essa história escura. Oh, a força de Deus, o fogo de Deus traz para você uma nova história. Com luz para brilhar diante dos homens. E as pessoas vão dizer: quem é esse Deus que tu serve? Oh, eu quero conhecer esse Deus que fez grande milagre em ti. Deus poderoso. Porque nessa noite eu recebi o meu milagre. E algo novo o Senhor está escrevendo. Uma nova história na minha vida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem vivido comigo, andado comigo, cuidado de mim. Oh, e os meus olhos se abriram para te ver, em nome de Jesus.